A luz resplandece nas trevas, e as trevas não a compreenderam. Que negócio é esse que está acontecendo? O que é isso? Tudo novo. Luz, Jesus, vida, renovo, restauração. E as trevas não conseguiu compreender isso. O que é isso? Porque não existia até então. Era pecado, era agonia, era dor, era destruição, era maldição. Aí quando vem a luz, as trevas não conseguem compreender. O que é isso? E fica a indagação, fica a pergunta. Houve um homem enviado de Deus, cujo nome era João. Aí nós vamos entender que ela começa a falar, e este veio para dar testemunho, para testificar da luz. Aí quando João está testificando da luz, as pessoas começam a ter dúvidas sobre ele. E pergunta, quem és tu? És profeta? És Elias? Quem és tu? Aí João responde para essas pessoas, eu sou aquele que veio preparar o caminho. Eu sou a voz do que clama no deserto. As pessoas começaram a ter mais intimidade com João do que com aquele no qual as próprias escrituras estavam falando que ele viria. E nós vamos entender que a palavra do Senhor vai nos dizer que quando Jesus veio, quando a luz veio, os seus o rejeitaram. Mas só que aí a palavra não vai nos dizer que Jesus não ficou somente nisso. Que Jesus foi procurar outros meios. E a palavra vai dizer que todos aqueles que receberam essa luz passaram a ser chamados filhos de Deus. Então é por isso que nós somos chamados filhos de Deus hoje, porque nós recebemos essa luz chamada Jesus Cristo. Essa luz que veio para demonstrar, para ser lâmpada para os nossos pés, que veio para demonstrar, para ser luz para os nossos caminhos. É interessante que a palavra do Senhor ela vai nos dizer que quando nós passamos a ser essa luz, quando nós passamos a ter essas gotículas, essa parte da glória de Deus em nossa vida, nós agora passamos a ser como Ele é. Nós passamos a ter agora o que Ele tem. Nós passamos a ser tratado agora como Ele é tratado. E o mais interessante, João, é que nós passamos a ser visto como Ele é visto. Foi indagado uma conversa no grupo hoje, que falou assim, que nós precisamos ser a Bíblia, o senhor falou do uruguaio lá, uruguaio? Nós precisamos ser a Bíblia que o mundo, que as pessoas precisam ler. E nós só vamos conseguir ser essa Bíblia que as pessoas conseguem ler quando nós tivermos convicção de que nós temos essa luz dentro de nós, de que quem clareia os nossos caminhos, de quem clareia os nossos passos é essa luz chamada Jesus, porque Ele é a luz perfeita, é Ele no qual nós devemos seguir exatamente. Jesus é como, quem aqui já foi em praia e já viu um farol distante? Talvez você venha distante andando de barco e você de repente vai avistar um farol. E aquele farol ele começa a piscar, rodando e piscando, rodando e piscando, rodando e piscando o tempo todo, demonstrando que ali a luz, demonstrando para quem vem em embarcação que ali é a terra, que ali é um ponto de referência muitas vezes, que ali muitas vezes há pedra e que também pode ser perigoso. E Jesus para nós é esse tipo de referência, demonstrando o caminho para onde nós precisamos ir, demonstrando o caminho para onde nós precisamos seguir, demonstrando o caminho onde nós devemos chegar, onde é o nosso porto seguro. E onde que é o nosso porto seguro? É no meu emprego? É no meu casamento? É na minha situação financeira? É na minha saúde estável? É na minha força dos meus músculos? É na minha sabedoria? Não. O nosso porto seguro é em Cristo Jesus. Porque talvez nós tenhamos um corpo belo, um físico bom, e amanhã nós possamos cair num leito, e toda essa massa, toda essa força, todo esse vigor, vai acabar sendo nada. Que nós possamos ter o emprego dos sonhos, ganhar bem, situação, posso andar de carrão, posso morar em casarão.
E de repente, pode acontecer como aconteceu com Jó, vir um vendaval, perder tudo. Posso ter o melhor relacionamento e Deus aprove tirar a minha companheira, o meu porto seguro, entre aspas. E aquilo ali pode ser o fim para mim. Mas quando eu tenho Jesus Cristo como a minha luz, eu vou seguir, eu vou caminhar, eu vou andar, e ninguém vai conseguir me parar, porque Ele é luz para os meus pés, Ele é lâmpada para os meus caminhos, e aonde quer que eu for, eu não vou pisar errado, eu não vou caminhar errado. E mais interessante, como diz a palavra de Deus, quando eu começo a andar certo, quando eu começo a caminhar correto, aí Jesus vem falando como Ele falou para Josué, que aonde pisar a planta dos vossos pés, o Senhor já tem nos dado por herança. É andar em luz, irmãos. É conhecer a luz que clareia em mim. É se jogar completamente nessa luz. Por que se jogar completamente? Porque nem todas as vezes que nós vamos dar essa liberdade, não. Vai chegar momentos que nós vamos estar pegando somente a fresta da luz. A luz vai estar lá, eu quero pegar aqui, só um pouquinho dela. Vai te sobrar, vai te faltar, melhor dizer. Vai te faltar lá na frente. Vai te faltar, porque talvez você vai estar acostumado, meu querido, a andar somente num pouco, sabendo que a luz está lá, uma imensidão para que você possa se jogar dentro dela. E você vai estar querendo andar somente na beira, pegando o mínimo possível, o que você acha que é suficiente, sabendo que Deus, Ele tem um tudo para nos oferecer, e nós queremos somente um pouco, aquilo que me resta, quando Deus, Ele tem tudo para nos oferecer. Que nós possamos andar nessa luz com retidão, com exatidão, e me jogar, se possível me abraçar. Por quê? Porque essa luz ela vai me demonstrar o que é que tem de falho em mim. Quando apagou as luzes aqui, alguém pode enxergar nessa parede alguma imperfeição? Aquele coisa lá das cortinas, alguém enxergou? Alguém enxergou a imperfeição no reboco dela, alguma coisa, algum buraquinho? Ninguém conseguiu enxergar isso. Sabe por quê? Porque as trevas não deixam nós enxergar as imperfeições. Mas quando a luz é acesa, ela começa a demonstrar as falhas que há nessa parede, as falhas que há em mim. Quando Jesus chegou em mim, misericórdia, eu falei, eu não vou conseguir, porque eu olhava para a vida das pessoas que tinha como exemplo, que tinha como, porque é assim, irmão, no nosso início de evangelho a gente sempre foca em alguém para que a gente possa trilhar. Se fulano consegue, eu também vou conseguir. Se fulano é assim, eu também vou conseguir. Sabe por quê? Porque talvez tem pessoas olhando em você e falando assim, e lendo essa Bíblia no qual nós comentamos aqui. Você como fulano, você como Gustavo, você como irmã Dilma, você como Irã, você como o David, a Pâmela, a Catrine, você como pastor, cara apaixonado por Deus. Eu quero ser dessa forma. E ele começa a trilhar dessa forma. Mas de repente ele começa a ver dentro dele. Jesus começa a demonstrar as suas falhas. Tá bom. Mas para você ser dessa forma, você precisa melhorar nisso. Você precisa melhorar naquilo. Você precisa orar mais. Você precisa buscar mais. Você precisa jejuar. Você precisa se entregar. Ler a palavra do Senhor. Buscar do Senhor para que você possa ser aquilo que você quer ser. Porque luz, já tenho te mostrado. Eu tenho te mostrado as tuas imperfeições. E quanto mais nós demonstrarmos o que eu estou enxergando aqui nessa parede de imperfeição, o Irã que está lá no fundo, ele não consegue enxergar da mesma forma. Porque a claridade, a proximidade que eu tenho é maior. Quanto mais nós nos aproximamos dessa luz, quanto mais nós nos aproximamos de Deus, mais Ele demonstra as nossas imperfeições. E essas imperfeições são tratadas exatamente por Ele. Você pode ver em sua vida, meus queridos irmãos, que a pessoa que você era quando começou a trilhar no Evangelho, não é mais a mesma que você é hoje. Porque o Senhor demonstrou em você, mostrou em você, bateu a luz dele em você,
e começou a demonstrar as tuas imperfeições. E você começou a se autopoliciar. E fala, preciso melhorar nisso. Preciso tirar disso. Preciso buscar em Deus. Preciso ter relacionamento com Deus. Preciso querer mais de Deus. Isso é maravilhoso. E quando você passa a demonstrar isso em Deus, de repente, o Senhor vai demonstrar isso que você tem para as pessoas. Mateus capítulo número 5. Olha só o que diz a palavra do Senhor. Mateus capítulo número 5. Mateus 5, versículo 14 diz assim, ó: vós sois luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Quem já viu uma cidade alta aqui, perto de nós aqui? Quando você olha para Campinas, você não consegue enxergar a luz, as luzes acesas da cidade? Porque não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Cidade no qual a palavra aqui vem nos dizendo, querem dizer para nós. Não se pode edificar uma cidade, no caso de Jerusalém, e trazendo para as nossas vidas, eu, você, sobre um monte. Que monte? Monte de Sião. Sobre quem? Sobre Jesus. Que é esse monte, demonstrando aqui para nós. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte. Jamais, ninguém consegue esconder isso. Nem se acende a candeia e se coloca debaixo dos aldeiros, mas no velador, em cima, de onde ilumina todos os que estão na casa. Assim resplandece vossa luz diante dos homens, para que sejam vossas boas obras, para que vejam vossas boas obras e glorifiquem vosso Pai que está nos céus. Jesus começou a demonstrar aquilo que tinha de imperfeição em você. Você se policiou, melhorou naquilo, agora você passa a ser referência para outras pessoas. Você viu como uma coisa é dinâmica? Primeiro eu preciso ter relacionamento com Deus, para que Deus possa ser a luz para os meus pés, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho. E depois que eu passo a ter isso, o Senhor começa a demonstrar as minhas imperfeições, para que depois que Deus demonstrar as minhas imperfeições, eu melhorar nesse quesito, eu possa ser agora referência para outras pessoas. Que as pessoas possam olhar para as nossas vidas e nos enxergarmos como luz. Luz forte. Luz que chama atenção, que brilha, que irradia. Sabe aquela luz forte que você não consegue olhar? É isso que eu quero profetizar para a tua vida essa noite. Que Jesus possa demonstrar para você, que as pessoas possam te enxergar dessa forma. Que quando olhar para você, que possam enxergar em ti como olharam para Moisés. Quando desceu do monte, que as pessoas tinham que colocar a mão na frente, porque não conseguiam olhar para o rosto de Moisés, porque a glória que o Senhor tinha derramado sobre a vida dele, porque a luz que o Senhor tinha colocado sobre o rosto dele era grande, que resplandecia, e as pessoas não conseguiam enxergar, não conseguiam ver a sua face. Que você seja a luz que o mundo precisa, que você seja a luz que a tua casa precisa, e que você seja a luz que os teus amigos precisam, que teu bairro precisa, que tua cidade precisa. Que você seja a luz que as trevas precisam ver. E que quando elas puderem ver, elas não comecem a não compreender, como não compreendeu Jesus. Porque você é luz, você é filho de Deus, você é instituído por Deus, você é levantado por Deus, você é restaurado por Deus, você é salvo por Deus em Cristo Jesus. E que essa luz possa se manifestar mais e mais em nossos meios. Mais e mais em nossos meios. Aqui na igreja, quando nos reunirmos, em nossas casas, aonde quer que nós formos, irmãos, que a luz do Senhor resplandeça. E onde quer que nós pisarmos, onde quer que nós caminharmos, que o Senhor, Ele seja sempre lâmpada para os nossos pés, que seja sempre luz para os nossos caminhos, para que o plano de Deus, a vontade de Deus venha se concretizar em nossas vidas.
para que a glória de Deus venha a ser derramada em nossas vidas, e para que o nome do Senhor seja glorificado, como o próprio Jesus tinha falado. Amém? Seja luz, seja luz, seja luz, em nome de Jesus. Agradeço a oportunidade em nome de Jesus. Glórias, aleluia.